Olá, amigos e amigas da Eterna Aprendiz. Estamos hoje num especial sobre o Dia Internacional da Educação, comemorado no dia 28 de abril, quarta-feira. Eu hoje tenho a satisfação de receber aqui para uma conversa a Vânia Araújo, a professora Vânia Araújo, e o professor Cláudio Magalhães, né, dois grandes colegas lá de Belo Horizonte, trabalhamos juntos durante uma boa temporada. E nossa discussão, né, o nosso prisma é a educação, o cenário da educação brasileira, né? Vamos tentar parear aí nesse primeiro momento essa educação que nós já conhecíamos pré-pandemia. A discussão está muito em voga hoje de falar a pandemia e a educação, mas nós já tínhamos uma realidade corrente com relação à educação e algumas questões que vêm tensionar esse lugar agora com inovações tecnológicas, né? Então, já vou direto para os nossos entrevistados, sem perder muito tempo. Eu gostaria de ouvir a Vânia e o Cláudio a respeito disso. Que cenário era esse de educação que nós tínhamos, privada e pública, no Brasil, e esse que a gente começa a descortinar durante a pandemia, já que a pandemia nos revela um cenário bem grande de desigualdades, né, que também já não eram lá grandes desconhecidas nossas. Como vocês avaliam esse cenário, esse panorama? Vânia? Eu acho que o cenário que a gente tinha, né, antes desse momento pandemia, era um cenário proveniente até de algumas políticas, né, públicas, no sentido de permitir o acesso de um número maior de alunos à universidade, né? Então a gente teve aí um período que tivemos a entrada de muitos alunos, como sendo aqueles primeiros membros das suas famílias que alcançavam o ensino superior, né? Então isso dava um pouco a sensação de que a desigualdade ela continuava existindo, mas que a gente já estava tendo aí a possibilidade de ver um pouco essa aproximação ou menos acirramento da desigualdade, porque essas pessoas estavam tendo acesso ao ensino superior, né? Mas, mesmo assim, o ensino público ainda tinha a maior parte dos alunos provenientes de famílias com a questão econômica mais favorecida, vamos dizer assim, e com um percurso, uma trajetória muito mais próxima das escolas privadas do que das escolas públicas, né? Eu trabalho numa universidade pública e tenho a experiência também de uma instituição privada, então eu vivi um pouco essa diferença de alunos de uma instituição pública tendo sido mais, com uma trajetória tendo sido formada ali na iniciativa privada, e os alunos da instituição particular, privada, sendo em grande maioria alunos provenientes de escolas públicas, né? Mas aí eles estavam chegando. A gente viu a escola colorir, os negros foram chegando, era dois, mas aí depois ela ficou com um perfil de um maior número de alunos negros. Isso também aconteceu na universidade pública, né? Então, a gente tinha aí, na universidade, um pouco essa cara do nosso país desigual, que de alguma forma, na educação, a gente também via o retrato dessa distância social, dessa desigualdade social, né? A pandemia, ela chega num momento que estava todo mundo já matriculado, né? Vamos combinar. Então, estava todo mundo dentro da escola já, dentro da universidade, dentro lá do seu curso. A gente chegou a ter até alguns encontros presenciais, poucos, mas a gente chegou a ter, né? No momento da pandemia, a gente vê que a desigualdade, ela permanece, né? E ela vai ser acirrada por uma outra questão, que é um pouco essas questões mais tecnológicas, né? Porque visto que com a pandemia a gente vai ter a instauração do ensino remoto, né? A dificuldade do acesso à tecnologia vai ser um grande impeditivo para alguns alunos para poderem estar presentes nesses encontros síncronos. A instituição pública, inclusive, né, as instituições públicas, elas demoraram muito mais para iniciar esse processo de
de aulas remotas, né, de encontros síncronos e assíncronos, exatamente tentando fazer o mapeamento dos seus estudantes, das necessidades desses estudantes para terem acesso às questões da tecnologia, diferentemente das instituições privadas, sejam universidades ou centros universitários, que imediatamente começaram com o seu ensino remoto e atuando como se estivéssemos todos em modo presencial, né? Então, eu acho que a gente teve um pouco essa cara aí. Reinaldo, assim, e complementando o que a Vânia falou, assim, eu acho que uma das coisas que a pandemia trouxe foi descortinar um bocado de acontecimentos, de fenômenos que estavam acontecendo na educação e que, na realidade, a pandemia acelerou esses processos, tanto os bons quanto os processos ruins das coisas que estavam acontecendo, né? Um deles, a Vânia já falou muito bem, que é um pouco, eu vou falar de uma série de hipocrisias aqui, tá? Um pouco essas hipocrisias que se tinham, muito de que a área pública e a área privada estavam se aproximando, né? E aí não só na educação pública, mas também na universidade, mas também na educação básica, e de que, afinal de contas, não estavam tantas as diferenças assim, né? Mostrava, então, que você tinha ali uma proximidade. Bastou a pandemia e a gente mostrar que a tecnologia, porque toda educação ela tem um viés fortemente tecnológico, né? E a gente deixou descarado essas grandes diferenças. Então, foi pro sal, né? Foi pro saco essa história de que os alunos são tratados da mesma maneira, porque não são. Inclusive, na própria, o que me chama a atenção é que se falava muito assim, olha, a educação privada no ensino básico está muito próxima da educação pública, né? E aí bastou a pandemia e a diferença onde os alunos das escolas privadas estavam tendo aula, independente da qualidade ou não, mas se tinha ali um grande esforço para que elas acontecessem, e efetivamente aconteceram, graças a esses professores, né? Por outro lado, o ensino público, né, não teve, porque as pessoas não tinham condição, as escolas não tinham condição de tocar essas histórias, né? Então, tem uma questão social muito mais complexa, porque essa escola não é só onde o menino estuda, esse menino fica para os pais também poderem trabalhar. Ou seja, um angu de caroço, quando todo mundo achava que nós só estávamos tratando de um professor falando e a outra pessoa, e as crianças e os jovens ali aprendendo. Então, bom, isso de uma certa forma desmascara essa história. Eu acho que uma das coisas que a pandemia tem que trazer é discutir essas questões que já estavam meio devagar demais, e aí é um pouco da cultura brasileira, né? Vamos ali devagarzinho, procrastinando, uma hora vai dar certo, né? E aí essas coisas iam andando, e nunca a gente jogava. A pandemia, pelo menos, infelizmente, sobre o cadáver de 400 mil mártires, né? De alguma maneira, botou a gente um pouco mais esperto nessa circunstância, preocupado em coisas mais. Eu vou só elencar algumas, para que a gente possa discutir aqui, né, se a gente achar bacana. Primeiro, a questão do EAD, né? Que era um negócio enrolado, né? De todo mundo, porque é coisa ruim, que não é bom, e aquela discussão que nunca se resolvia, e de alguma maneira ela se resolveu. A questão da relação do professor com as escolas, né? Porque, também tinha aquela briga do professor com a tecnologia, etc e tal. Bom, não tem mais briga, estamos todos nós aqui, de alguma maneira, resolvendo. Mas aí vai para um outro problema, né? E aí, finalmente, isso foi ótimo ter acontecido, desse sistema mostrar que nós não somos gravadores, né? Nós não somos uma máquina, nós não somos um número para chegar na aula e passar a informação, né? Conteudistas. E aí, do mesmo jeito, e Reinaldo entende muito bem, um ator, quando a peça dele é reapresentada, ou a novela dele é representada, ele é remunerado por esse conteúdo, assim também nós temos que ver as nossas relações enquanto professores que gravamos aulas, etc. Né? Então, e a gente não tinha nem os nossos professores, tínhamos muito como isso. A gente ia lá, gravava, assinava um contrato, tudo de boa, né? Deixa para lá. Agora eu fiz meu trabalho, e aí a instituição vai usar a sua imagem e achar adequado, né? Coisa que se você fizesse isso para um ator e aparecesse a novela dele, ele ia gritar isso. Tem 30 anos que está fazendo isso. Então, por quê? Porque na realidade o dos artistas não ia deixar. Não é a fala dele, é o conteúdo que ele representa. O que nós então, essa relação também. Temos que repensar a avaliação. Tivemos um ano inteiro de curso e finalmente as pessoas entenderam
que avaliação não é fazer prova. Uhum. E aí começamos, todos nós, a avaliar processo, a pensar como é que esse aluno antes... Gente, por que a gente não pensou nisso antes? Né? Por que só a educação infantil pensava isso? Então, a avaliação é uma coisa fundamental para a gente poder repensar também. Então, assim, eu acho que são coisas importantes para a gente pensar, e também o mais polêmico que está aparecendo, que também estava ali sussurrando e tal, mas tem que resolver, que é o estudo em casa, né? O homeschool, vamos parar de falar palavras estrangeiras, o estudo em casa, que descortina outra hipocrisia. Não podemos ter, porque o aluno... Gente, nós já temos aula homeschool há muito tempo. O ensino médio nesse país, 50% do menino que sai do ensino fundamental não chega no final do ensino médio. E como é que eles fazem? Porque eles são espertos. Eles falam assim, não vou fazer, quando eu chego com 18 anos, compro minha apostilinha, boto debaixo do braço, estudo e vou fazer enseja. E se eu precisar de alguém para me ajudar, eu tenho lá um professor que contrata para me dar aula em casa. E aí a gente vem com essa história romântica de que educar... O que nós temos que fazer nesse momento? Já que não vai ter volta, não adianta a gente ficar chorando, não pode ter, não tem jeito, já existe, e ela vai continuar existindo e vai ampliar. O que nós temos que fazer é brigar para que ela seja moral, para que ela seja de acordo com a educação, tem que ser aprimoramento do cidadão, fazer com que esse sujeito saia do ponto A e vai para o ponto B, um sujeito melhor para si e para a sociedade. E é isso que a gente tem que ficar esperto. É curioso, os dois pontos que vocês, aliás, as duas perspectivas que vocês apresentam, elas trazem dois pontos que a gente não aborda de uma maneira conveniente, digamos assim, uma maneira construtiva, ou não reflete sobre isso. Porque uma coisa a gente já conhecia, que é o EAD, o ensino à distância. E agora a gente conhece uma faceta nova da questão, que é o ensino remoto. Uhum. Esse a gente não conhecia, esse parece muito mais um afogadilho, resolver as questões no afogadilho, né? Ou tentar apagar incêndio da necessidade de aulas. Um curso concebido para ser EAD é uma coisa, mas um curso a se adaptar para o remoto, ele enfrenta aí uma série de problemas. Aqui em Uberlândia, por exemplo, que é onde eu estou, a gente enfrentou uma série de questões que era de contexto, como, por exemplo, a realidade da pandemia foi mais grave com as mulheres do que com os homens, com as nossas alunas do que com os nossos alunos. Por quê? Ao início da pandemia, quando se suspendeu as atividades na Universidade Federal de Uberlândia, os alunos voltaram para a casa dos seus pais. Sim. Voltar para a casa dos pais significa ter um outro contexto que não é aquele da sua casa, ou da república, ou do quarto que você aluga na cidade universitária. E aí você volta para a casa dos pais. Com as alunas aconteceu um processo, quando a gente foi fazer um mapeamento, dos horários de oferta das disciplinas, porque já não podia ser manhã ou tarde. Tinha que se pensar na possibilidade de ter à noite. Por quê? As alunas assumiram tarefas domésticas, por mais que a gente fale de todas essas questões, né, eu gostaria muito de ouvir a Vânia pela perspectiva antropológica, e o Cláudio também pela perspectiva educacional e da comunicação, porque assim, recai sobre elas o cuidado com a casa, o cuidado com os irmãos, tutelar os irmãos que estão no ensino fundamental, no ensino médio, lidar com as tecnologias, um computador ou um telefone celular na casa inteira, uma internet que não abriga todos. Eu estou com um levantamento, eu estou fazendo uma pergunta tão ampla, né? Eu estou praticamente debatendo com vocês. Mas da Education Endowment Foundation, que é uma instituição britânica, que eles falam assim, a qualidade do ensino é mais importante do que como as aulas são ministradas, né? E garantir o acesso à tecnologia é fundamental, especialmente para alunos desfavorecidos. Então, assim, a gente tem diferentes situações de desfavorecimento ou de desnível, né? Ou de realidades que colocam as pessoas em uma situação diferente, como é o caso das alunas, comparado com os alunos. Então, assim, que avaliação que a gente consegue fazer
dessa discrepância, sabe? Do acesso que você precisa dar para esses alunos, sabendo que a realidade entre gêneros continua. Exatamente esse o ponto, né? Esse final aí que você diz, né? Como que essa questão do gênero na nossa sociedade, em várias outras mundo afora, ainda é uma questão muito séria para ser tratada nas diferentes e diversas instâncias da nossa vida. Né? Você está usando o exemplo do ensino remoto, como que isso também repercutiu diferentemente, né? Quando se pensou alunas e se pensou alunos. Né, porque você tem aí esse mundo doméstico ainda dominado predominantemente pela mão de obra feminina. Né? Nós, mulheres, ainda somos muito cuidadoras desse ambiente doméstico, por mais que os homens já tenham aí alcançado também uma certa participação, mas é óbvio que quando a gente está falando de um cenário de desigualdade, de distância social, isso fica ainda mais forte com relação às mulheres, porque elas voltando para suas casas, como você disse, né, elas não estão mais nos centros onde se localizam as instituições de ensino às quais elas estavam matriculadas, elas vão assumir novas responsabilidades nesse ambiente doméstico, e mesmo tendo outras pessoas, meninos, né, adultos, homens adultos, isso vai sobrecarregá-los. Né? Então, se continua com essa mesma, esse espelhamento, vamos dizer assim, né? Do que é a sociedade, como que isso se espelha na escola e nesse momento de ensino remoto, como é que isso repercutiu. Né? E, assim, eu tive, assim, não vou dizer oportunidade, porque são as disciplinas que eu leciono, né? Eu leciono, tipo, sociologia, antropologia, para alunos de cursos diferentes, com meninos e meninas, e a gente teve uma experiência muito positiva, que foi exatamente pensar que país é esse. A gente teve a oportunidade de conversar sobre as questões de gênero, sobre a questão racial, sobre os preconceitos, discriminações, ou seja, fazer um pouco um retrato do nosso país, para ali dentro dos nossos encontros remotos, a gente poder também entender que lugar é esse que a gente vive, que na própria sala de aula foi muito interessante, por exemplo, grupos que se dedicaram ao estudo da questão racial, pedindo permissão e licença para os alunos e colegas negros, para eles poderem dizer que eles, né, ou seja, eles estão ali reconhecendo as diferenças, tentando lidar com elas e sabendo que, se não sou negra aparentemente, vou falar sobre a questão da negritude, gostaria que os meus colegas negros tomassem a palavra, colocassem seus depoimentos e tudo mais. Então, nas minhas aulas eu consigo fazer muito dessa reflexão, seja na aula de antropologia ou de sociologia, a gente traz muito essas temáticas, né, para a gente ter, nesse momento da aula, como o Cláudio estava dizendo, nessa preocupação de formar as pessoas para que elas possam fazer uma leitura crítica do mundo que elas vivem, para elas poderem se entender como sujeitos, cidadãos, e que lugar que eles ocupam. E várias vezes, sabe, Reinaldo, veio muito essa discussão, principalmente quando falávamos da questão do gênero, evidentemente, né? Das meninas, das alunas a se pronunciarem com essa questão de que ter voltado para casa significou também assumir ocupações no campo doméstico. E aí eu perguntei em muitas turmas se os meninos, se esses jovens, né, de 20 e poucos anos, se eles também tinham essas atribuições. E fiquei muito feliz de ouvir de vários que eles fazem as mesmas coisas que as meninas, que eles já cresceram fazendo, lavando o banheiro, arrumando a casa e a cozinha. Então, isso aí foi uma grata surpresa. Eu sei que é um pedacinho, mas a gente fica feliz, porque, né, está mudando mesmo, devagarzinho, e as coisas estão ficando... E, assim, muitos já filhos dessas mulheres que são as chefes da família, né? Muitos já dizendo dessa ausência do mundo masculino, da figura masculina, do pai em casa, e também isso como sendo um propulsor desse encorajamento e aprendizado dos meninos para assumirem também atividades domésticas. Então, eu consegui ver um pouquinho isso, mas é o que eu disse anteriormente, né? Na escola, a gente vê o espelhamento da sociedade, né? Vamos dizer assim, o macro sendo espelhado ali naquele universo micro que é uma sala de aula, que são os alunos ali organizados dentro de uma sala de aula. Não sei se eu te respondi muito, não, mas enfim. Olha só, Vânia, foi perfeito, você fez
um bom retrato dessa história, e eu queria, não vou acrescentar mais, porque eu acho que você completou. Eu quero botar uma outra coisa, talvez um pouco pegado de poliana aqui ou não, assim, mas lembra que eu levantei algumas questões, faltou uma questão, que é, afinal de contas, o que é presença? Presença de chamar presente também não está associado com avaliação, não está associado com prova, com fazer ponto. Também não é uma coisa velha para a gente ficar pensando. Nunca fiz chamada, em aula nenhuma. E, não é, e assim, eu tinha muitos alunos, eu sei que porque você acaba conhecendo os alunos, assim, né? Fazer chamada é uma coisa que não existe. Mas eu tenho colegas estão muito presos à chamada. Ele fala, ele vai tomar bomba por falta. Eu falei assim, como numa pandemia você vai dar bomba por falta? Por que será que ele não foi à aula? Você perguntou? Você investigou? Né? Porque a gente pode esbarrar na menina que teve que fazer o almoço, para o irmão estudar, o computador quebrou, o telefone acabou para a internet. Não fui. E não precisa ter essa preocupação, Vânia e Reinaldo, sabe por quê? Assim, porque essa história, que também está se repetindo, que nós temos que brigar contra, que é essa história assim, então nós temos aula presencial, temos aulas de AD e temos aulas híbridas, ou seja, né, sim, essas coisas, o estudo remoto. Gente, é a mesma coisa de você falar que não, eu assisto televisão só no televisor, Reinaldo. É sério. As coisas não são mais assim. Não são. Não se pode pensar mais a educação nesse sentido assim, não, esse aqui vai estudar presencial, esse aqui vai ser híbrido, porque as coisas não são mais assim, elas são misturadas mesmo. E aí é fundamental a gente saber isso, exatamente pela discussão que vocês dois trouxeram, porque se a moça não pode ter aula naquele horário, que as coisas tenha tecnologia e tenha produto para que ele estude no horário que for adequado para ela. Então, assim, eu tento repetir o entusiasmo, eu sei que no princípio foi complicado, né? Mas hoje eu tento repetir o entusiasmo de dar aula presencial, porque eu sei que alguém, de alguma maneira, vai assistir esse vídeo depois, no horário que for mais adequado para ele. E eu quero muito que ele pense que eu estou falando diretamente no olho dele, que eu estou presencial, sabe aquela coisa toda. E aí, isso não é bobagem, não, gente. Vamos combinar, muitas das vezes a gente entrava em sala de aula presencial e era um robô. E ficava falando o tempo todo. Então, de repente, gravado e falar o que a gente está decorado nos slides, não fazia muita diferença. Então, aí eu penso o seguinte, você tem essa história do cara ver na hora que pode, mas você tem que criar outros mecanismos para ela sentir essa presença. E que hoje a tecnologia pode fazer isso. Então, é deixar, em algum momento, você separar um horário do seu dia, falar assim, gente, vamos bater um papo no chat? Então, você separa 3 horários para a gente poder conversar. Para quem pode de manhã, vai ser de manhã, quem for de tarde, vai dar 1 hora de conversa com quem aparecer. O cara não apareceu, tá de boa, né? E aí, nós não temos lá, porque algumas escolas privadas, né, eles diminuíram no ensino básico o tamanho das aulas, que realmente ninguém merece um garoto ou uma criança 50 minutos. Ok, então esses 40, gente, olhar de tirar dúvida, ou de fazer uma brincadeira, vem quem vem. Né? Ou seja, você tem jeito, você pode fazer uma brincadeira à distância, você pode se deixar disponível para isso. Então, eu acho que é um negócio que a tecnologia hoje não vai dar para separar mais isso, porque eu estou achando lindo, Vânia e Reinaldo, assim, eu estou numa sala, e aí outro dia eu vi falar sobre cidades, né? E aí, isso era de um curso presencial, hein, gente? Um curso presencial, e que na realidade não estava podendo ser presencial, cada um estava no seu lugar. Então, nessa tal da educação remota, né? E tinha gente de tudo quanto é lado do estado. E aí foi super rico, porque eu fui falar do negócio da cidade, como é que está? Montes Claros está assim, Lafayette está assado, Ipatinga não sei o quê, Ouro Preto. E aí eu falei assim, gente, que legal, essas pessoas estão seguras nas suas casas, provavelmente tendo muito menos despesa se tivesse em Belo Horizonte numa aula presencial. Claro. Isso. Tem uma coisa que, claro, é sempre muito duro isso, a Vânia pode esclarecer melhor do que eu, mas numa pandemia, em qualquer crise, inclusive numa crise de estudo, né, porque estudar é fruto de uma crise, você sai de um lugar e para o outro é crise, você está no núcleo familiar, é a melhor coisa que pode existir. Claro que as relações ficam meio complicadas, às vezes, assim, mas assim, é muito bom que isso aconteça, que esses jovens homens estejam voltando para casa e falem assim, peraí, bicho, o copo não se lava sozinho, né? Não é? Eu pensei que você botava na pia e automaticamente ele ia para o armário limpo, né?
Eu acho isso muito legal. E uma outra coisa que eu tenho sentido, embora isso não é um dado estatístico, né, mas de experiência, que é a educação à distância, quebrou, sabe, Vânia, assim, essa coisa da educação à distância, no sentido que era o pobre não pode estudar. E aí o pobre não podendo estudar, o que significa o quê? Ou ele não pode entrar numa escola privada, ele não tem condição de entrar numa pública, mas a outro lugar que ele podia entrar era na educação à distância, a barata. Ah, mas isso não é uma boa educação. O que aconteceu com a pandemia? Assim, muitas escolas privadas, não as mainstreams, né, viram que a única solução que ela tinha que fazer era fazer educação à distância com qualidade, se ela quiser sobreviver. E aí explodiu a quantidade de pessoas de baixa renda fazendo educação à distância. Com essas escolas que não são essas escolas tradicionais, outras escolas. E aí, eu estou achando... Você tem ideia, uma vez participei com uma live com um sujeito, isso me doeu o coração, mas encheu de esperança. Que é o cara fazendo uma dessas escolas, estava fazendo lá pedagogia, e ele falou assim, professor, sou o primeiro da minha família que faz. Minha mãe chegou para mim e falou, quando eu me inscrevi, falou assim, meu filho, isso não é para nós. E ela tem 36 anos, professor. Você imagina se uma pessoa de 36 anos, quer dizer, a gente tem aquela ilusão que as pessoas agora não têm mais isso. Tem. Essa pessoa de 36 anos é uma pessoa do século XXI. E está enfunhado na cabeça dela que pobre não pode estudar. Então, assim, eu sinto que também essa tecnologia, de uma certa forma, quebrou essa parede de falar o seguinte, não, bom, se está todo mundo estudando à distância, se os caras da Federal, da PUC, da não sei quanto estudando à distância, então eu também posso. Claro. E aí eu vou pagar muito menos. Então, assim, essa coisa da tecnologia quebrar essa parede, né? Eu acho que é uma coisa legal que a gente precisa vigiar de novo, né? Por exemplo, uma das coisas, claro que eu tenho 57 anos, posso muitas vezes me dar o luxo disso, mas eu faço questão de prestar atenção no projeto de educação à distância que eu entro. Então, peraí, deixa eu ver se esse projeto de distância aqui é legal. Se tem isso, se for um Unisquina que vai botar só o professor falando, tô fora, né? Mas eu acho que essas resistências, o mesmo que eu vá entrar numa escola dessa, eu faço umas provocações, abro, sei lá, um link para a gente continuar conversando fora da aula, sabe, alguma coisa assim, eu acho que tem soluções para poder fazer isso. E a gente tem que aproveitar esse momento para cobrar de quem precisa ser cobrado e a gente mudar o nosso patamar, porque a gente também foi muito moldado com isso, né, Vânia e Reinaldo? Assim, olha, é assim que tem que ser, educação à distância é precarização do trabalho, educação que não é fora da universidade não é legal, bom é o presencial, né, estar junto com... Não, gente, bom é você transformar a vida do sujeito. Fazer isso diferença. Você pode fazer de qualquer lugar e a tecnologia ajuda a fazer isso. Você tocou nos pontos muito interessantes, Cláudio, porque assim, tem algumas questões que são muito concretas, muito sólidas. A gente acreditou que elas eram muito concretas há um tempo atrás, bem recente, que é a sala, a presença, a avaliação, e eu acrescento aqui o método, né? Sempre aquela questão da metodologia. Metodologia, enfim. E se discutia muito antes da pandemia, né? A gente já tinha chegado num ponto de uma discussão ali para o campo do EAD, de processos de gamificação, de processos de metodologias ativas, de outras formas avaliativas, que não fosse a prova de pergunta e resposta, enfim, que não fosse aquela decoreba, ou seja, alguma coisa que seja significante para a vida do aluno, que seja edificante para o estilo de vida que ele quer construir, né? Agora, a gente acreditou que esses lugares eram físicos. A gente acreditou que a sala de aula era física. Por mais que a gente tivesse na televisão iniciativas como, por exemplo, telecurso. Reinaldo, só interromper você um pouquinho, assim, que eu gosto sempre quando os alunos falam isso comigo, falam assim, não é a gente que pensava. É uma estrutura que pediu para a gente pensar assim e a gente acreditou. Sabe? Porque era essa maneira, não sala é isso, assim. Aí eu tenho aprendido muito com essas mudanças do tempo. Eu acho que se eu tivesse que voltar uma vez, se eu voltar para esse tempo, eu estou achando ótimo, assim, a gente falar de racismo estrutural, a gente falar, né, de questões de gênero, de diversidade.
eu acordo, eu me vejo, quando eu olho, eu falo assim, caramba, o que eu cresci pensando, né? Mas aí, por outro lado, eu me tiro um peso de pensar o seguinte, não, meu amigo, não foi você que pensou isso, não. Tem toda uma estrutura física, né, para poder estar o conhecimento ali, né? Então, assim, essas coisas, assim, isso tudo que a gente olhar e falar assim, nó, isso era assim, alguém mandou a gente fazer assim, porque eu acho que desde que professor quer professor, a gente quer isso mesmo, sabe? Quer ajudar o sujeito. Então, assim, nós compramos essa paçoca, né? E assim, o importante é que agora a gente pode esfarelar ela e antes a gente não podia. É interessante. Eu fiz uma coisa aqui com os alunos daqui, antes da pandemia. Que chegava em determinado momento, alunos de universidades federais geralmente são alunos muito sobrecarregados. Né? Disciplinas com carga teórica muito pesada, pesquisa, iniciação, né? E tudo muito em cima e tudo muito over. Né? Aí chega num determinado momento, eu sempre dei aula de redação jornalística, então eu sempre lidei com criatividade, com uma escrita mais criativa, um processo de apuração mais denso e uma escrita, né, mais próxima do romance, vamos dizer assim. Né? E aí chega num determinado momento que os alunos viram para mim e falam dentro do laboratório assim, Reinaldo, eu não consigo... Reinaldo, eles não me chamam de Reinaldo, eles chamam de Rei. Rei, eu não consigo, porque eu só consigo ser operacional, eu não consigo mais ser criativa. A essa altura do semestre, eu só consigo ser operacional. E aí você me diz que o meu parágrafo está bom, mas está burocrático. Assim, tá bom, tá bem construído, mas tá pecinha redonda em buraquinho redondo, tá tudo muito certinho. Inteligência artificial de jornalismo faz isso muito bem. Tá muito bem, exatamente. Pro feijão com arroz, tá ótimo, tá beleza. Mas nessa altura do campeonato eu não sei mais ser criativa. Isso na metade do semestre, não era nem o final. Uhum. Aí eu falei assim, vocês não vão escrever mais nenhuma linha. Eu não quero que vocês escrevam nenhuma linha. Nenhuma. Vamos pro rolê. Aí eu montei com eles um esquema assim, foi no dia seguinte. Encerrei por ali, falei assim, amanhã nós temos um encontro. Na quarta-feira nós temos um encontro. Vai ser perto do ginásio, ali tem umas árvores, a gente vai fazer um piquenique. A gente vai sentar ali, tomar um café, comer um pão de queijo, comer uns biscoitinhos, não sei o quê, e cada um vai trazer o texto, a música, a coisa que gosta. Alguém que você diz assim, eu queria escrever igual esse cara. Eu queria compor igual essa mulher aqui. Saca? Eu queria cantar igual esse cara. Enfim, traz aquilo que gosta, vale de tudo. De gibi sei lá, a coisa mais densa e pesada que vocês quiserem. Enfim, estou com o computador aqui, a gente passa até filme, se for o caso. E aí foi uma manhã inteira, praticamente, só nesse rolê. Só nessa coisa. E tentando tirar deles, assim, o que essa autora tem? O que esse autor tem? O que esse artista tem? Muito Bia Ferreira, né? O que essa compositora tem? É muito Sócrates. É verdade. Mas aí foi peripatético, né? Mas aí chegou num determinado momento que eles entenderam que às vezes a gente está numa rotina dentro da sala de aula e dentro dos laboratórios de redação jornalística, que é assim, o Gay Talisa que fala isso. As redações têm um teto em cima da cabeça dos repórteres. Não deveria ter. Ele diz isso no Roda Viva. Né? Há um teto em cima da cabeça dos repórteres. Não deveria ter. Eles precisariam sair, respirar mais, né? Se contaminar não é um verbo legal, mas se contaminar mais com as pessoas, com contato, se permitir mais o contato. Né? Mas a redação depois desse rolê, esse rolê não valeu nota, não dei nota para nada, até poderia ter dado. Poderia ser um processo avaliativo. E mesmo eu não colocando nota para ele, ainda considero que foi um processo avaliativo. Porque o resultado depois, na semana seguinte dos textos, foi muito melhor. Foi mais arejado. Porque eles foram percebendo, o tema do meu texto pode pedir uma forma de escrever. Porque talvez a gente também ficou acostumado de colocar na caixa, colocar na forma. Né? O Cláudio também é formado em jornalismo, sabe como é que é isso, né? Vamos botar na forma. Bota na forma que sai. Às vezes a forma não adianta. Eu queria saber assim, levanta a mão aqui, quem já participou de um treinamento, fala o seguinte, tem 4 tipos de estudantes.
aquele que é mais assim, aquele que é mais assado, eu nem guardo os nomes, porque quando começa a falar isso, eu já tenho um problema, né? Que é aquele que é mais isso mesmo, responsivo, o outro é mais criativo, outro, como se aprender fosse ter igual horóscopo, né? Então, quem é de Áries é desse jeito, quem que é de Escorpião aprende de outro. Cara, isso é um troço que é passado, inclusive, para os alunos. Então, quando você tem um aluno que fala assim, eu não sou criativo, eu não sou inteligente, hoje eu não estou bem, né? Da onde tirou isso? Nós somos um ser, né, assim, completo, e que talvez em alguns momentos a gente vai estar cansado e não vai conseguir elaborar. Eu, por exemplo, fazer a palavra cruzada à noite, não dá, de manhã eu resolvo tudo, né? Mas assim, e aí vai separar em caixinhas, sabe? Isso é muito cruel, e eu acho que se tem uma coisa que a sociedade da informação pode trazer, e a pandemia acelerou, é dizer assim, que não dá para você encaixar as pessoas, né? A diversidade das pessoas não estão no seu cognitivo. A diversidade da pessoa estão na sua cultura, estão na sua diversidade enquanto vários tipos de pessoas. E aí eu queria escutar a Vânia, porque um dia eu queria falar isso com a Vânia, eu vou aproveitar esse momento, sabe, Vânia? Eu adoro ficção científica, né? Sou chegado. E ficção científica não teve problema de gênero. Você ia em determinados planetas, descia a nave e falava assim, quantos gêneros tem aqui? Nós, esse planeta aqui tem 5 gêneros. Naquele lá tem 15. No outro lá tinha 25. E aí os caras ficavam gozando do ser humano. Você só tem 2. Mas aí eu fiquei pensando assim, depois, né? Bobagem, nós não temos só 2 gêneros aqui. Não. Nós temos muito mais gêneros. Então nós somos esse... E aí quando eu li essa ficção científica, voltava porque eu gosto tanto, porque a ficção científica não fala de outros planetas. A ficção científica fala sobre nós, uma perspectiva que dê para enganar os otários, né? É isso mesmo. Quando a gente fala sobre diversidade, sobre as questões da cultura como propulsoras dessa diversidade, né? Eu me lembro muito de um professor que eu tive, um antropólogo que se chamava Pierre Sanchi, eu não sei se vocês ouviram falar dele lá na Fafis. E eu fui monitora dele, né? Nas aulas ele falava que existiam jeitos diferentes de ser gente. Né? E que esses jeitos diferentes, eu gosto muito dessa expressão, porque eu acho que ela é extremamente elucidativa do tanto que a gente pode ser diverso, né? Que aí é aquela coisa, são várias as possibilidades que a gente tem de viver o cotidiano, né? O cotidiano, ele não é marcado só pela hora do café da manhã, do almoço, do jantar, mas como que cada um de nós vai experimentar o cotidiano de uma determinada perspectiva, com as possibilidades que nos são dadas e tornam possível a gente viver, nesse momento sobreviver, né? Vamos dizer assim. Mas não dá para botar as caixinhas, Rei. Eu acho que é isso que nós todos aqui estamos combinando. E a educação, ela andou sempre muito encaixotada depois do iluminismo, que antes não era. No ano que você estava dando o exemplo das perguntas, né, digamos assim, o berço da nossa sociedade, da nossa educação, ela foi sem caixinhas, foi as pessoas sentando no ágora e um Sócrates fazendo pergunta. É isso. Sim. Estava lá fazendo, era exatamente isso. Em algum momento, né, a gente botou as coisas nas caixinhas e achando que é isso. Então, acho que pelo menos agora a gente volta a repensar. Só que aí bate todas as outras coisas que a gente levantou: relação de trabalho, avaliação, né, presença, o que o sujeito quer disso. Então, né, como é que a gente pode ajudar esse sujeito? Então, eu acho que a pandemia, pelo menos, está nos ajudando a gente desmascarar isso. Qual que é o risco que a gente tem? Né? Porque se nós aqui desse lado, progressista, estamos vendo isso, não tenha dúvida que do outro lado também estão vendo isso como oportunidades, né? Oportunidades de negócio. Nós estamos vendo aí uma concentração do mercado educacional pavorosa. Não é? Isso não é à toa. Isso não é. Também é porque eles estão vendo oportunidade nisso. Aquela escolinha do bairro que atingia a gente, que a gente sabia o nome da diretora e ela acompanhava a gente pela vida inteira, né? E que, de uma certa forma, a educação, obviamente, não era só do quadro, né? Era de tudo. Isso não existe mais, cada vez vai existir menos. Nós temos exemplo em Belo Horizonte, para quem está assistindo fora, uma das várias escolas tradicionais acabou de ser vendida por um grande grupo. E é engraçado, meu filho estudava lá,
e falava, e eu tirei ele de lá por outras questões pedagógicas, tal, e falava, eu posso voltar para lá, agora você não esquenta não, já era ruim antes, agora vai só piorar. Não. Então, pode ficar onde você está, porque não, você acha que vai melhorar, não vai, né? Mas por quê? Porque assim é o negócio, né? Se antes você tinha um diretor tomando conta do menino, reconhecer ele pelo nome, agora você não tem mais, ele virou um número de matrícula. Então, assim, a gente tem que ficar esperto para essas circunstâncias, ter esses debates que a gente tem uma vez por semana com outras pessoas, para que todo mundo possa ajudar de alguma maneira. Agora, tem uma coisa que é uma certa demora do poder público, assim, uma certa morosidade do poder público, principalmente no campo das ações para a pandemia, né? Então, assim, prefeituras que param mais rapidamente, o Estado, não sei o quê, enfim. Eu, particularmente, eu gostaria de ouvir isso também a respeito disso, sinto uma... Como é que eu vou dizer isso? Uma pouca adesão estratégica com relação à pandemia. Porque você vê, ela vai mexer com economia, ela vai mexer com saúde, ela vai mexer com educação. Ela vai tensionar pelo menos 3 ministérios, e 3 ministérios pomposos, né, com orçamentos pomposos ali. De modo que a gente não vê uma posição integrada ou unificada, assim. Como é que vai ser isso no campo da educação, da saúde, da economia? Como é que vai ser essas questões? Porque parece que a gente está num barco à deriva. Que, assim, vai ao sabor dos acontecimentos e ao comportamento da pandemia. A gente está vendo aí, nesse final de semana, um aumento exponencial de casos na Índia, por exemplo, que pode afetar muito fortemente a produção de vacina, ou de insumos, enfim. E como é que vem isso para cá? Porque a gente vai sentir isso de alguma forma, né? E se fala de um retorno das aulas, da possibilidade de um retorno presencial, de uma possibilidade de um retorno semipresencial. Nós não precisávamos, assim, de uma coordenação, parece óbvia a pergunta que eu vou fazer, mas nós não precisávamos, assim, de uma coordenação um pouco mais racional do que é possível fazer numa pandemia, o que não é possível fazer numa pandemia no campo da educação, por exemplo? Eu acho que isso é seríssimo, né? Porque a gente tem a sociedade toda se expressando com relação aos acontecimentos da pandemia, seja enfatizando as questões, né, mais urgentes na saúde, mas você também tem um grupo grande, vasto, não só de dono de escola, mas também de famílias, inflamando o discurso que tem que voltar à aula, que as crianças não podem ficar em casa, porque tem um monte de criança e jovem que está sendo vítima de violência doméstica, ou seja, a violência doméstica, ela se intensificou não só com os números aumentando no feminicídio, mas também com essas agressões às crianças que ficam em casa. É uma realidade. E é óbvio que você tinha que ter exatamente ações, você tinha que ter literalmente a intersetorialidade fazendo existir, acontecendo literalmente, porque a Secretaria de Educação sozinha, ela não decide como é que se volta à aula, ela tem que estar conversando diretamente com a Secretaria de Saúde, porque essa orientação ela tem que vir. Então, o que que eu isso aí é uma sensação. Assistência social, né, Vânia? Claro. Sim. Eu senti as secretarias de assistência social alijadas desses processos. Sim, eu acabei falando de uma realidade na ação e citei ministérios, mas, na verdade, quem sente lá na ponta né, o peso da situação são as secretarias, né? Não, são as secretarias municipais e estaduais. Então, assim, eu acho que essa abertura da educação infantil, nesse momento, é precipitada, a meu ver. Né? Eu acho que, assim, aí eles vêm com um discurso, um argumento que as crianças dessa idade, elas são menos propensas a transmitir, a fazer o vírus circular, mas peraí, tem um monte de gente que vai trabalhar na escola, o ônibus continua cheio, as pessoas não usam máscara, você vai aumentar a possibilidade de contaminação nisso aí. Então, assim, para quê? Por que tem que se insistir tanto nessa volta? Eu sei que a prefeitura ouve lá as demandas de todos os setores, é óbvio, ela é pressionada, como você falou, você tem um tensionamento daqui, um tensionamento dali, ela vai segurando um tanto que ela
ela pode, mas tem hora que ela não consegue mais segurar. Então, vamos abrir, pelo menos a escola das criancinhas, para ver se melhora um pouco aí, se o pessoal para de falar que é o prefeito da cidade que não quer deixar as escolas voltarem a funcionar, porque aí também personaliza. Né? E aí fica mais claro como que essa ação tinha que ser uma interlocução dessas várias secretarias, né? Como o Cláudio disse, você tem que ter a assistência, conversando com a educação, conversando com a saúde, para poder articular quais são as ações e possibilidades para essa aula voltar. Né? Eu fico apavorada de pensar que pode voltar amanhã, fico assim, desesperada com essa ideia de que amanhã vai voltar a aula. Como? Não pode. Né? Tem um monte de gente que vai trazer um tanto de argumento, não é só ir metade num dia, metade no... E aí, Cláudia, eu acho que a gente cai de novo nas relações de trabalho, a gente que é professor vai dar aula 2 vezes da mesma coisa, vai dar aula quantas vezes, porque não vai todo mundo, quantas vezes você vai ter que ficar dando aquela aula, ou você vai ser remunerado porque você dá aula presencial e o menino está vendo sua aula lá na casa dele, você está fazendo 2 coisas ao mesmo tempo, então você tem aí uma complexidade também das próprias relações de trabalho. A impressão que me dá quando você descreve isso, Vânia, é que a gente está apagando gelo, tentando secar gelo. A gente está tentando secar um gelo, assim. Porque, assim, ir metade de uma turma no dia, metade no outro, o professor está dando aula para as 2. Ele vai todo dia. O funcionário que está ali, né? Os funcionários da escola também vão. Eu acho essa coisa do semipresencial um negócio lindo na nossa semântica. Como é que você tem uma aula semipresencial? Você só vai a alma e o corpo fica em casa? Você deixa o corpinho, né? Assim, eu acho essa coisa semipresencial. Telepatia. Eu posso comprar, sei lá, uma semifinal antes da final, mas semipresencial, para mim, é um negócio que não tem, né? Eu também acho tudo isso um absurdo, mas concordo com o Vânia que deve ser difícil para a prefeitura. Acho que segurar todas essas barras e, de uma certa forma, tem que ceder. Mas, afinal de contas, a política ela é formada por ceder também, né? E isso deve ser um negócio muito complexo. É o jogo. Como vai ser à medida que você está lá fazendo também. Mas, por outro lado, Rei, assim, eu acho que não é nem. Eu acho que o problema é a cefalia, assim, sabe? Assim, você não tem quem manda. Nós temos um país que, e assim, eu não vou nem dizer que é mundo. O nosso país, ele é diferente do resto do mundo nessa pandemia. E aí eu não posso nem dizer que é um setor público que não está dando conta. Não, nós não temos uma direção. Coordenação, né? Uma coordenação que vai falar assim, ok, gente, vamos tomar, deixa a Deus dará. Porque o que acontece assim? Você tem hoje, obviamente, opiniões distintas, né? E aí ninguém sabe o que é certo e o que é errado. Eu sou, obviamente, contra qualquer tipo de sociedade patriarcal. Alguém me dizendo, mas eu sou super a favor de uma sociedade com líderes. Né? Com alguém que vai falar assim, nessa confusão que a gente está, cara, vamos por esse lado, vamos tomar essa decisão, obviamente uma decisão voltada para a preservação da vida. A vida das pessoas. Né? Nós estamos sem liderança. Agora, eu sei que esse momento do governo atual é um ápice disso, porque não é de hoje. Há muito tempo atrás, nós abrimos mão de ter líderes e começamos a ter preocupar só em sujeito que nos represente, bem entre aspas, né? A sociedade como um todo. Volto a dizer, também fomos ensinados a serem assim, né? Quem que efetivamente a gente conhece, sabe quem que é o seu vereador, o que ele está fazendo nessa pandemia, o que ele está votando. Os que eu votei, eu abro todo dia o jornal, não abro todo dia, mas eu digo, quando tem uma votação, eu vou lá saber, deixa eu ver se votou o que eu queria, né? Se é isso mesmo que tem, para ficar vigiando quem são essas pessoas. Então, assim, nós temos uma tremenda falta de lideranças, porque nós achamos, em algum momento da sociedade, né, brasileira, que nós não precisamos de líderes, que a gente só precisa de burocratas. E aí, quando você tem uma repartição funcionando beleza, tá de boa. Mas quando você precisa de liderança, não rola. Se você for pensar bem assim, né, até os grandes líderes que a gente falava assim, pô, esse cara pode me liderar, você fala assim, pô, mas ele errou feio ali atrás, você não fez aquilo outro. Era aquele momento que podia ter feito isso e não fez. E aí, assim, a gente está na realidade seguinte, Rei, nós estamos perdidos. Nós, assim, não é pedido que não tem solução. Nós estamos pedindo que a gente fale assim, gente, se não eu resolver esse babado aqui, não vai ser o meu coordenador de curso, não vai ser o prefeito, não vai ser isso. E aí é muito difícil a gente assumir. Por outro lado,
como boa poliana que sou, né? Uma das coisas que apontou, que eu achei que foi muito interessante para nós professores, que eu acho que os professores, em boa parte, assumiram as rédeas. Voltaram a pensar o seguinte: quem manda nesse troço aqui sou eu. Então eu vou me adaptar à tecnologia, vou finalmente fazer aquele curso de, né, de entender como é que faz uma outra negócio. Segundo, quando, pelo menos eu vejo isso, né? A escola falou assim: você tem que fazer isso e aquilo. Eu falei assim: o quê? Eu vou fazer o que eu achar que é melhor, não vai estar aqui me vigiando mesmo, vou lá e vou. Por exemplo, por mais que eu seja um sujeito de tecnologia, eu sou péssimo em mexer em tecnologia. Em compensação, eu falo que é uma beleza. Então, toco o pau falando, sabe? E aí vão perguntar. Então, eu acho que uma das coisas que aconteceu, estava comentando antes da gente entrar, fico muito feliz do nosso sindicato, aqui em Minas Gerais, o quanto que ele assumiu o protagonismo. Ele entrou na história e falou assim: gente, eu estou recebendo todo dia um vídeo, hoje a live é sobre isso, hoje sobre aquilo, e a gente está ficando esperto. Então, eu acho que tem uma coisa legal que a gente deve permanecer, é que os professores notaram que a gente é rédea. Outra coisa importante, os pais mais conscientes, as pessoas mais conscientes, notaram qual é a nossa importância. Eu estou achando ótimo, assim, quando eu vejo, né, os pais se descabelando: meu filho tem que voltar para a escola. Não é porque ele tem que aprender, porque não aguenta mais um menino dentro de casa. Não, e aí essa volta que teve agora, teve sala que foi uma criança, porque não pode todo mundo. Aí que diferença fez esse menino sair da sua casa, se expôs com a pessoa que o levou à escola, as pessoas que trabalham. Uma criança numa sala de aula, gente, para que isso? Pois é. E quando a gente usa, por exemplo... Que a gente tá falando, igual a educação infantil, estava na hipocrisia antes, né? Não sei se vocês sabiam disso, assim. Ainda tinha, você podia mandar o menino para as escolas infantis. Só não podia ter professor, tinha que ter recreador. Ai, meu Deus. O professor não podia ter, porque ele estava impedido. Mas em algumas creches, algumas escolas infantis, as crianças estavam indo. Porque brincar. Que diferença faz? Brincar na rua, então, assim, brincar em casa. Essas hipocrisias todas, de alguma maneira, elas se descortinam com a pandemia. Nós temos que aproveitar e não deixá-las cobrirem de novo, né? Sim. Porque tem uma coisa, por exemplo, eu enxergo sempre pela perspectiva, tento observar por uma perspectiva social, assim. Porque quando a gente pega, esse dado saiu na semana passada, as pessoas contaminadas ou as pessoas que estão nas UTIs em Belo Horizonte. Eu peguei isso aí. Né? As profissões, quais as profissões, né, que estão nas UTIs? Pessoal da limpeza, pessoal da segurança, pessoa que não parou de trabalhar, né? Pessoa que não parou de trabalhar, saca? E na própria semana passada vem a notícia, né, de um ex-aluno meu que o pai morre. O pai morre. Né? E na semana passada, uma outra notícia que o pai e a mãe com Covid, porque são profissionais que têm que sair da rua, têm que ir trabalhar. Aqui na Sagrada Família foram 21 carteiros. Olha só. Que estavam com Covid. Só na Sagrada Família. Só na Sagrada Família. Então, assim, que a gente precisa usar motos, o Uber, precisa trazer, né? Porque, na verdade, isolamento para quem? Né? Porque quem tem, né, essa fala minha pode ser quem muito... pode pedir por delivery? Pode, né? Quem tem renda, quem tem salário que vai chegar ao final do mês na sua conta, é diferente do que aquele que precisa da férias do dia, né? Então você vai criando narrativas muito diferentes de uma mesma pandemia. E até defesas muito diferentes. Se eu posso trabalhar, por que fulano não pode? Eu saio todo dia. Eu saio todo dia. Então, assim, qual é a justificativa? Né? Então, assim... Eu lembrei de uma passagem, que é do Giovanni Boccaccio no Decamerão. O iniciozinho do livro tem uma crônica sobre Você ser entrevistado no intelectual da literatura é outra coisa, né, pai? Não, é outro nível. Mas depois eu conto por quê. Porque a televisão também tem um fundamento pedagógico. Depois eu falo disso. Mas tem um início
do Decameron, que ele fala da pandemia, né, da peste em Florença. E aí ele descreve que, assim, olha, quem estava dentro dos muros dos castelos, das cidadelas, se protegeu. Quem estava lá fora e vivia vendendo alguma coisa aqui e ali, nos burgos, esses aí, né, esses fatalmente pereceram. Impressionante como é que a história se repete como tragédia. Né? 1340. Então, assim, olha como é que é a coisa, né? Então, assim, não se repetiu. Né? Essa história é importante eu saber. Eu dou aulas sobre inteligência artificial, e aí quando eu falo de inteligência, eu falo assim, gente, esse não é a nossa melhor característica. Talvez. Não é a nossa melhor. Ela já nos botou em muito apuro, continua nos colocando em apuros, né? Muito mais do que a gente pode imaginar. Pois é. Mas aí eu cheguei na televisão, porque tinha uma coisa, eu estava conversando essa semana com os amigos meus no grupo de roteiristas, que é assim, eu tinha um caderno, tem caderno até hoje, uso caderno, ele está aqui do meu lado, tá sempre aqui, nas minhas anotações, aquela coisa toda. Mas quando eu estava na escola, uma coisa que eu percebia, eu estudei em escola pública, né? Então, nós tínhamos sempre uma escola municipal, nós tínhamos uma sucessão de greves, a gente estava sempre ali, né? E aí chega num determinado momento que eu começo a perceber que o meu ensino é um ensino defasado, com relação a outros coleguinhas que estudavam em outras escolas, até mesmo públicas, mas em bairros mais, digamos, mais situados, né? Mais sofisticados e tal, ou das escolas populares. Eu saquei que eu estava defasado. A sua escola era diferente. A minha escola era diferente, né? E aí eu assisti alguns programas de televisão, e aí quando falava assim, porque tem um livro que não sei o que, o Reinaldo anotava. Porque tem um autor, um músico, um artista, eu anotava. Às vezes não sabia nem escrever o nome, escrevia o som, como é que se falava. Porque eu falei, gente, isso é importante. Porque tá falando na televisão, o cara tá dando uma entrevista. Isso é importante. Aí falava de um Jacques Tati, de filme. Gente, isso deve ser importante. Então, assim, eu não tinha acesso. O que eu tive acesso depois que eu entrei na faculdade? Cine Humberto Mauro, com as sessões de cinema de graça. Uhum. E aí você, aqueles caras, Tati, Malê, Truffaut, assistiu. Tinha amostra, então podia assistir de graça, ok. Mas tomei bomba num semestre da faculdade, porque matei a aula. Mas a cinematografia ficou em dia, né? A cinematografia ficou em dia. A sorte que os professores, cada um pediu uma crítica. Saí distribuindo crítica de filme, assim. Mas tive acesso. Mas tive acesso por políticas culturais que viabilizavam acesso gratuito a esses espaços, a esses produtos. Esses espaços, esses produtos, a teatro. Eu lembro muito dessa história, assim, já trabalhava, já era professor e tal, mas chegava no Palácio das Artes, aí você tinha uma apresentação do Grupo Galpão, lá na nossa semana lá em janeiro, né, que é a campanha de popularização, tal. E aí você vê os meninos das escolas, menininho tudo pequeno, assim, entrando no Palácio das Artes. Assim, nossa, aqui é muito grande. Aí o outro assim, e tem outro teatro lá em cima. Olha só, você levantou uma questão agora que eu esqueci também de falar, que é uma das coisas que a pandemia nos trouxe. Por exemplo, claro que você foi lá no Humberto, assim, mas ainda assim era muito restrito ainda. Né? Mesmo você leva o menino na escola, leva lá no ônibus, etc., ainda é muito restrito. Uma coisa que eu acho que a pandemia também melhorou também para a gente, também foi quebrar essa coisa que o que vem dos meios de comunicação é do mal e a gente não pode levar para a escola. Sim. Então, se é da televisão, é da série, se é do YouTube, não traz para a escola, porque isso aí é do mal, isso é da comunicação, quem mexe com comunicação é capitalista e nós não podemos misturar com as coisas do bem, que é a educação, esse lugar nobre, né? O que eu percebi também é que esse clássico quebrou também. A Vânia sempre foi também muito defensora de usar essas mídias, esses conteúdos. E eu, recentemente, estou trabalhando muito com usar a cultura pop para isso, né?
Outro dia eu fui abrir a aula e estava assim, aquela coisa morna, né? E ninguém abria a câmera. Eu falei assim, gente, ó, eu tenho ali o bonequinho ali, não sei o que mais. Esse é meu bonequinho de cultura pop. De repente, todo mundo abriu a câmera para mostrar o bonequinho. Eu falei, cara, peguei o jeito, já sei como é que eu vou fazer esses meninos abrir câmera. E aí, o que acontece? Só que agora você consegue, pelas redes sociais, pela internet, fazer esse tipo de coisa. Por exemplo, o acervo da Humberto Mauro. Você não precisa levar ele mais lá. Estava online. Você tá lá o link. Eu tô vendo esses festivais de cinema que a gente ficava babando, porque a gente não ia dar conta para ir lá na Belas Artes, né? Tudo é verdade. Tudo gratuito desse. Que dava aula de noite, não tinha como. Pra lá. E está, inclusive, quebrando os paradigmas disso. Pode usar. Então, eu vou contar um muito engraçado para vocês. Eu estava ensinando para os jovens como é que eles podiam utilizar instrumentos para dar aula e tal. E aí eu fui falar sobre história. E aí eu fui procurar na internet os youtubers, né, do Conto História. Aí o primeiro, o que mata a pau, é uma moça, uma menina, muito novinha, estava lá com não sei quantas milhões de visualizações e tal. E aí eu fui apresentar para os meninos e falei assim, olha, gente, então vocês têm que fazer uma seleção das coisas que vocês estão fazendo, né? Sem essa menina aqui, por exemplo, né? Tá lá fazendo muito assim, mas tem que ver se é legal mesmo, se vir. Aí uma pessoa, ele, não, professor, a minha professora de história coloca ela para passar. A professora de história estava colocando aquela youtuber. E ela tem doutorado, ela faz isso, faz aquilo outro. Fala assim, tá vendo como é que o preconceituoso aqui, só porque era um rostinho bonito, eu achava que não podia dar aula de história, porque eu queria o quê? Um velhinho com barba, né? Falando desse jeito. Então, assim, eu estou vendo que os professores estão assumindo essa rédea e falam assim, que conversa fiada que a escola fala que a gente não pode usar a cultura pop ou as redes, essas coisas, mesmo porque, imagina assim, o professor olha para cá assim, gente, ela deu essa aula de cruzada muito melhor do que eu poderia dar. Deixa ela dar aula de cruzadas, né? E aqui a gente vai bater papo sobre cruzada. E aí, com esse bater papo, eu aproximo, vejo, não sei, conto um caso, né? Falo sobre a igreja. Você tem igreja também? Como é que isso lá? Você vê que entende? Então, assim, eu acho que é uma das coisas que quebrou, que os professores também estão utilizando muito, série, televisão, TikTok. Outro dia eu fui fazer essa aula, falei para o Daniel, meu filho, né? Daniel, arruma para mim uns TikTok educativos, que eu quero falar para eles que são trocentos, Vânia. Trocentos, assim. Nada, eu sei que ensinando coisas maravilhosas, assim, usando TikTok. Eu falo assim, tá vendo? E aí as professoras mesmo, Daniel, outro dia, a professora pediu para ele fazer um TikTok como exercício, para explicar um determinado conteúdo. Então, assim, eu acho que, volto a dizer, os professores pegaram as rédeas, né, e tocaram. Então, assim, por exemplo, você, da área da sociologia, da antropologia, os professores já faziam isso, né? Gravem vídeos, deem depoimentos, né? Mas, como sempre, a sociologia e filosofia é aquela disciplina que até a escola deixa de lado, né? Isso aqui os meninos já falam, não precisa, né? E eu acho que aí esse pessoal agora está entregando também na matemática, nas coisas. Eu acho que isso é uma coisa que essa pandemia está ajudando também a quebrar essas paredes desses paradigmas que a gente... É curioso isso que você está falando, porque assim, eu quero ouvir a Vânia, para não ficar cortando Vânia demais, mas assim, a profusão de professores que foi aparecendo nesse período também. Você tem um tutorial que te ensina tudo no YouTube. A iluminação, enquadramento, fotografia, a como diagramar um jornal, uma página, não sei o quê. Você encontra tudo. Gravar áudio, tutorial de podcast, você encontra tudo. Um monte de gente. E um fenômeno, que aí eu acho que já é mais do campo mesmo da questão dos sindicatos e dos direitos trabalhistas, que é assim, de repente nós viramos microempreendedores. Porque o que tem de anúncio, principalmente no LinkedIn, que é assim, professor, já pensou em dar aula particular? Estamos recrutando. Então, assim, não sei se está crescendo. Tem muita oferta de gente oferecendo, de gente dando soluções para problemas, né? Mas tem oferta de posições, né? Tem uma demanda também de docência. Então, assim, ao mesmo tempo, muito desprestigiados, né, a categoria dos professores, mas ao mesmo tempo também muito demandados, né?
muito desprestigiados também na questão da remuneração, mas também vendo aí um cenário de professor, né? Vamos dizer assim, vai todo mundo virar MEI? Vai todo mundo virar CNPJ? Então, não sei, mas assim, por onde, quer dizer, quero ouvi-los a respeito disso, né? O que significa ser professora, professor? O que é docência? Né? Vamos colocar na era digital, porque essa me parece ser mais perene do que a pandemia, né? A gente vai ter que viver a partir dela e mesmo em função dela. Mas, assim, o que é docência agora, né? Com todas essas tecnologias? Eu insisto em dizer que essa ação, né, de lecionar, né, de ter a docência como o nosso trabalho, o nosso ofício, vamos dizer assim, né, ainda continua sendo e tendo um papel muito importante no que se refere a gente poder alcançar essas pessoas, e eu insisto, afetar, e no sentido mesmo do afeto, que é o que a gente já tinha conversado lá no Cores do Futuro, né, Cláudio? Ou seja, mesmo com a tecnologia, a gente tem conseguido alcançar, conversar, estar com esses alunos de alguma forma, para a gente se alimentar dessa troca e eles também poderem, né, estar presentes ali naquele momento do nosso encontro síncrono e a gente poder fazer dessa hora uma hora boa, né? Eu sempre gosto de começar a conversa com os meninos, eu sempre digo isso, nós vamos conversar este semestre sobre tais e tais assuntos, né? Para que fique bem claro que a gente está ali para trocar, que a gente está ali para aprender junto, que a gente está ali para poder praticar umas coisas que a gente vai aprender, ter contato, e a gente vai usar dessas coisas, né, que a gente vai aprender ali, para poder ler o mundo, entender o mundo, aquilo que eu já vinha dizendo. Né? E como que a gente pode fazer isso aqui, mesmo que a gente veja só os quadradinhos, né? Mas que eu comece a reconhecer a voz do Paulo, a risada da Júnia, né? Eu vou sabendo conversar com eles e vou me aproximando deles de algum jeito, né? Porque é isso, a docência é isso que a gente escolheu fazer, a gente pôde escolher, né? Nós não chegamos, nós somos extremamente privilegiados que a gente fez essa escolha na nossa vida, isso não foi uma imposição, ninguém mandou a gente ser professor. Quer dizer, minha mãe sempre falou que ser professora era uma coisa que ela gostaria que a gente fosse, né? Tanto que eu fiz magistério e tal. Mas estou dizendo que é óbvio que chega um momento da minha vida que eu escolho, mesmo que meu pai quisesse que eu tivesse feito um concurso para a Caixa Econômica Federal, para o Banco do Brasil, né? Ele preferia isso. Mas esse ofício que a gente escolheu, que a gente faça ele com muito gosto, né? Ou seja, de estar ali, mesmo nesse jeito remoto, mediado por toda a tecnologia, a gente consiga se autorrealizar, a gente consiga, nessa nossa autorrealização, contaminar, no melhor dos sentidos, mesmo que essa palavra esteja proibida nesse momento, mas contaminar aqueles alunos que estão ali com a gente, com esse afeto. A gente vai contaminá-los com alegria, com amor, apesar de tudo, a gente vai ter aqui uma hora boa, a gente vai ter aqui uma hora que a gente vai poder... vamos falar da pandemia também, porque tem aula que é só para falar de como está duro, como está difícil, né? A gente tem que também abrir esse espaço para essa coisa acontecer. Então, a docência hoje, ela acabou também abarcando muito esse lugar também de muito acolhimento, eu acho. Sabe? Nesse acolhimento, a gente fazendo ali as trocas possíveis e fazendo com que o aprendizado não pareça inacessível, inalcançável, que ele seja uma coisa que não é para mim, né? A gente tornar cada vez mais palatável tudo isso e mostrar que aquilo tem sentido, que aquilo pode ser usado para isso, para aquilo outro, que caminhos a gente pode percorrer com isso. Então, na minha aula, por exemplo, nesse primeiro semestre, eu dou aula de metodologia científica para os primeiros períodos dos cursos. É claro que eu vou dizer do que é o projeto de pesquisa, o que é a regra da BNT, essas coisas todas, mas a atividade que eles têm que fazer é escolher um assunto que tenha relação com aquele curso que ele vai se formar e faça um podcast.
porque é coisa que eles escutam. Eles não escutam rádio, mas eles escutam podcast. Então, pronto. Se ele falou daquele assunto, ele estudou, ele leu artigo, ele leu capítulo de livro, ele vai dizer de autor, quem é o autor. Ele vai fazer uma prática muito agradável de metodologia científica, mas fazendo essa coisa que é assim, está nos streamings de áudio, né? Eu sou viciada em podcast agora, ouça que tem. Eu também estou muito engajado com podcasts. Assim. Adoro. Você viu que saiu bônus trailer de Praia dos Ossos, você viu? Ah, não vi ainda não. 2? Eu ouvi tudo. Tem que ouvir tudo, tem que ouvir ainda. Porque, assim, eu gosto dessa sua ideia. Porque, assim, porque esse material, uma vez upado, uma vez disponível na rede, ele é material acessível. Toca naquela questão que o Cláudio falou no início da nossa conversa, assim, esse material fica acessível onde? Né? Onde é que fica essa coisa toda? Porque aí é uma coisa que eu acho bonita, assim. Como que você funciona, não vou dizer replicador de conhecimento, mas compartilhando conhecimento para outras pessoas acessarem. Né? Então, assim, para quem não tem, ali um momento para poder estudar a metodologia. Não sei, me parece muito... Acho bonito, Vânia, que legal que você fez. Foi legal, foi uma experiência boa. Eles vão publicar ou já publicaram? Não, isso ainda eu não consegui, porque foi esse primeiro semestre do 2020 foi muito pequenininho, mas agora vai ser um pouco maior, né? Quase que o tamanho normal do semestre. Isso é legal, porque pode criar-se uma rede de alunos que estão ali matriculados, compartilhando conteúdos que estão dentro de uma instituição de ensino. Aí não sei como é que fica esses entraves. Eu já pensei em ter projeto de extensão, né? Que a gente Vira uma extensão. Vira uma extensão interessante. Cláudio? Respondendo a sua pergunta, Rei, assim, você fala, bom, que educador é esse, né? Do digital, assim, uma coisa que eu tenho aprendido muito com a Vânia, e ela reforçou aí, não só com a Vânia, mas com outras educadoras que têm tratado muito dessa questão. Eu, que sempre fui um gestor muito durão, muito planilha Excel, né? E cada vez mais eu tenho notado a questão do afeto, né? Eu acho que eu sempre trago isso, inclusive, digamos assim, o meu espiritual foi para esse lado, tentar entender a espiritualidade, buscando naquela espiritualidade que baseia no afeto, porque assim, eu ficava pensando nos professores de quem eu tenho como referência. Foram professores que eu era apaixonado. Minha primeira paixão foi minha professora da escola infantil, né? Nós ali também. E recentemente eu estava, uma dessas coisas da vida, teve um rapaz com quem eu estou trabalhando com ele, meio como tutor, né? Com um tutor, o trabalho dele, e aí eu fui buscar num professor que me adotou também lá na Federal, o único que eu realmente guardo assim com mais carinho, e aí eu fiquei pensando, caramba, então o educar tem a ver muito mais com afeto do que propriamente com conteúdo a princípio. E aí, voltando à minha maratona para resolver esses problemas de caixinhas, lembrando que também essa história de comunicação e educação também foi colocada em caixinhas, como se fossem coisas separadas em algum momento, em áreas de saber distintas. E aí a gente vai lá na origem das palavras. Eu adoro a origem da nossa palavra comunicação, de comunicar, que é se colocar em comum. E educação, que é levar pela mão. E aí eu acho que o papel, então, do professor é, com afeto, se colocar em comum com esse sujeito e puxá-lo pela mão do ponto A ao ponto B, né, para ele se transformar numa pessoa melhor, primeiro para si mesmo e depois para o entorno. E aí, também aprendi isso com o Vânia, isso é impossível melhorar só por mim mesmo e não afetar o entorno. Da mesma maneira que eu não posso querer me afetar o entorno e isso não me afetar de alguma maneira. Então, quando eu falo, embora isso de maneira diferente, eu estou falando ela em comum. Então, eu acho que esse caminho, a sociedade da informação, está jogando isso na nossa cara, que nós já passamos da Revolução Industrial, nós não somos mais produtos saindo em sequência, nós somos dados, né? Nós somos conteúdo. E isso não é só algoritmo, né? Somos nós como inteiro. E aí eu acho que cada vez mais o professor pensar assim, primeiro que acho que transforma o trabalho, fica mais leve, né?
quando a gente fala. Eu acho isso que a Vânia falou muito legal. Assim, quando você entra, eu falo com meus alunos, assim, quando eu entro numa sala com meus slides todos prontinhos, e aí eu termino a aula e não passei 3 dele, significa que foi uma maravilha. Foi ótimo. Tinha 37, mas você não conseguiu 3. Essa aula foi muito mais produtiva que se eu tivesse passado. E aí você tem muito bom que acontece. Tem um negócio que me emociona, e depois que eu fui por esse lado, tem acontecido com frequência, o que faz que mostra que eu estou pelo caminho certo, é quando você recebe uma mensagem de um aluno falando alguma coisa que você fala assim, caramba, né, eu realmente consegui pelo menos uma partezinha da vida dele pegar do ponto A e levar para o ponto B. Mal ele sabe que eu também ganhei com esse, né, com essa escalada. E aí é isso que faz. O que nos alega? Foi o conhecimento, não o carinho que ele deu para a gente, não foi porque ele decorou determinado conceito. Ninguém chega para mim e fala assim, nossa, professor, a sua lição sobre bigodes nunca mais esqueci. Foi maravilhosa. Nunca ninguém falou isso para me emocionar. Me falou assim, professor, quando eu penso em professor, eu penso no senhor. Pronto. Acabou, meu. Não precisa fazer mais nada durante a semana, que eu fiz a minha missão da semana. Ai. Gente. Devo muito isso a você, viu, Vânia? Essa é a minha mudança também devo reconhecer que muito do que eu tento trabalhar é inspiração com coisas com Vânia, que Vânia ensinou pra gente quando a gente trabalhava junto na UNA, né? Então, assim, muita coisa é Vânia, gente. Vânia mas na época, dessa coisa do presencial, a gente está ali naquela sala de professor, era muita troca mesmo que a gente fazia, era muito colocar em comum, a gente se dava muita mão, né? O que você está fazendo com esse povo, o que você não está, como é que está funcionando, né? Eu também tenho que agradecer Reinaldo, Aurélio, eles que me apresentaram Gaitaliz, eles que me apresentaram Eliane Brum, gente, eu não conhecia Eliane Brum, foram eles que me apresentaram Eliane Brum. Que ajuda a gente a resolver tanta coisa na redação, na criatividade, na pauta, na perspectiva. Adoro. Que é a possibilidade de troca mesmo, né? E é com essa fala, assim, da questão do afeto, nós já estamos aqui com 1h16, né, de gravação, e poderíamos ficar aqui 2 horas. Por mim, tranquilamente. Assim. Transforma podcast, porque podcast o povo aguenta escutar mais tempo. Podcast, que eu não aguento, não. Vai passando de 20 minutos, já fico. Praia dos Ossos é porque é imbatível, a estratégia é muito boa. Nossa, que é bom. Eles usam umas estratégias sonoras muito boas que te seguram, né? Porque quando é muito assim, né? Não sei, Mas, assim, com essa fala da questão do afeto e né, que a Vânia nos apresenta, e esse conceito aí, nessa busca da comunicação, né, do aspecto do que é comum que o Cláudio nos traz, eu vou encerrar essa nossa conversa hoje agradecendo demais essa 1h e quase 20 minutos de muito aprendizado, de muita troca. É claro que eu falo muito, né? Peço desculpas quando posso. Mas tem uma frase que eu gosto muito, que é do Rubem Braga, né, que é nosso grande cronista, né, aquele profissional que construiu uma carreira na crônica, né, que é assim... Excelente filósofo da ciência. Muito. Eu aprendi a gostar de ciência com o Rubem Alves. Não, estou falando do Rubem Braga. Rubem Braga. Rubem Braga, desculpa. Estou confundindo o Felipe Oliveira com o Pratinho. Tem umas questões... É isso, mas o Rubem Braga tem umas questões... Falar com o literato quebra a cara, desculpe aí. Não, o Rubem Alves é ótimo, excelente. Mas o Rubem Braga também tem umas questões que podem cair no filosófico. A frase dele é exatamente essa, assim. E tudo que nos separava, subitamente falhou. Que isso, assim, né? Aquilo que nos deixava separados, apartados, de uma hora para outra, vai falhar. Vai ter uma fissura, vai ter um ponto que a gente vai conseguir, né? E muito obrigado, Cláudio, muito obrigado, Vânia, muita saudade. Já que você teve uma intervenção literária, eu também vou fazer uma intervenção também a partir da sua observação e resposta aqui, ó. Adoro os dois. Calma, Haroldo. Sobre esse período
também o que a gente tem que fazer, tá bom? Calvin Haroldo. Mais uma vez, um prazer estar com você, Vânia Conrei, viu? Também adorei, gente. Estava assim com medo, né, desse negócio de gravar aqui, mas foi ótimo. Não, é tranquilo, a gente acaba pegando. Eu erro de vez em quando, mas é isso que a gente acabou virando, né? A gente fica sempre pensando numa luz, a câmera do notebook já não é aquela coisa, um equipamento de áudio, que não sei o quê. Ou seja, a gente está preocupado com uma comunicação que seja, pelo menos com ruídos são importantes, mas que se efetive com o outro, né? Então, assim, que me vejam, que me ouçam, né? Com os meus alunos. É sua própria luz. Mas com os meus alunos eu fico muito preocupado com isso, que me vejam, que me ouçam. Eu uso muito preto, aí nas aulas eu tento usar mais branco, para rebater, para aparecer mais. Porque na sala de aula eles me veem, né? E aqui eles veem essa imagem, né? Então, assim, uso branco para me vejam mais, né? A gente ficou mais preocupado com esse contato que fisicamente ainda não acontece. Mas isso subitamente vai falhar um dia, a gente vai estar junto e agarrado e aglomerado de novo. Hã? Dá até arrepio de pensar que a gente vai voltar a aglomerar, né? Tanta alegria. Vai voltar. É uma travessia. É uma travessia. A gente chegou num determinado ponto, mas não terminou, né, a travessia. Muito obrigado, Vânia. Muito obrigado, Cláudio. Amigos da Etera Aprendiz. Muito obrigado pela audiência. Acompanhe a nossa programação. E segue, se inscreve, dá um like, compartilha. Todas aquelas coisas. Todas. E acompanhe as programações de cursos. Conhece todos os palestrantes do Eterno Aprendiz. Estamos à disposição por meios presenciais. Vai aparecer aqui o nosso link. Remotos, por meios. Só não vão estar sempre presencial, porque isso só mesmo em outra dimensão. Outra dimensão. Nós estamos querendo para lá agora. Então vamos lá, vamos celebrar o Dia Internacional da Educação de ótima maneira, de uma maneira positiva, e estaremos juntos novamente. Até mais, gente. Obrigadão. Beijo para vocês. Se cuidem.